Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Ladinilson Soares, o repórter do Povo, falando exclusivamente agora do Boca no Trombone Rio Grande da Serra oficial e também da página O Repórter do Povo e a Notícia. E hoje nós estamos com a nossa podcast Na Real, como vocês podem estar vendo, e trazendo um assunto de suma importância para toda a população, não só de Rio Grande da Serra, mas de todos aqueles que puderem ouvir o que será dito e ensinado aqui essa noite. Para isso, nós trouxemos o especialista, terapeuta em dependência química, né, Gildário Nicolau. Ele que já tem uma vasta experiência, um currículo que ele vai se apresentar agora. Então, seja muito bem-vindo, Dário Nicolau, ao programa Na Real. Então seja bem-vindo aí, fala um pouquinho aí, se apresenta. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui nesta noite, participando desse podcast, tratando um assunto importante, de suma importância, que é a dependência química. Então hoje vai ter uma gama de conhecimento na área. Eu atuo na área há mais de 20 anos, tenho alguns cursos de especialização em algumas universidades aí do estado de São Paulo. Estamos aí bastante preparados porque estamos na linha de frente do tratamento da dependência química no Brasil. Dário, para você aí, qual que é o maior desafio do terapeuta hoje trabalhando em casas de recuperação? Como você trabalha há tanto tempo? Ednilson, o maior desafio do trabalho do terapeuta em dependência química, do especialista que trabalha com dependentes químicos, dos psicólogos que trabalham com dependentes químicos, das psicólogas, médicos, é justamente a grande complexidade da doença chamada dependência química. A dependência química é classificada mundialmente como uma doença psiquiátrica e complexa. Então, esse é um dos maiores desafios. Um outro desafio é que o nosso país, Brasil, tem uma dificuldade muito grande relacionado ao dependente químico. Nós temos estatísticas alarmadoras. Então, isso se torna desafios. Ô Dário, e como é que a gente diferencia o usuário do dependente, né? Porque às vezes a pessoa não sabe ainda diferenciar entre aquele que faz o uso da pouca quantidade com a muita quantidade. Quando é que a pessoa ela tem que procurar por socorro? Né? Quando ela entra nesse mundo, o ideal é não entrar, mas se entrar, qual é o sinal que a pessoa ou a família tem, né? Que essa pessoa passou do estágio entre usuário e dependente. Na verdade é assim, tem o dependente químico, né? O dependente químico já em estágio avançado, precisando de internação, e tem ainda aquele que faz uso, tem o uso esporádico, né? Tem pessoas que fazem o uso esporádico da substância Esse é psicoativa. aquele que consegue controlar-se, né? Ele consegue controlar, só que assim, tem um parâmetro que nós temos que respeitar esse parâmetro. Quando o dependente químico, o usuário, vamos colocar o usuário dependente químico, ele chega num estágio em que ele está colocando em risco a sua vida e a do outro, ele precisa de uma intervenção terapêutica, tá? E a mais ideal seria uma internação. Por quê? Chega-se num estágio que ele perde o sim e o não, ele mistura-se. Ele não sabe dizer, ele não sabe usar o não e muito menos o sim. Ele está tão embebido, tão doente no que diz respeito, e ele precisa sair, ele precisa ser tirado daquele meio, ele precisa de uma internação. Por quê? Tem pesquisas que diz claramente que a recuperação no local de uso ela é muito mínima. É muito difícil você tratar um dependente químico no local de uso. Então, por isso, você tira o dependente químico do local de uso, faz um trabalho com ele terapêutico, de desintoxicação, de aconselhamento, tratamento psicológico, cuida de todas as áreas dele, a parte biopsicossocial e espiritual. Ô, Dário, mas aí quando é que a pessoa ela já tem que pedir ajuda? Quando ela já começa, quando é que deve se, pô, preciso de ajuda? Quando a partir do momento que usou já precisa de ajuda? Não, não. Quando ele
Na verdade, o certo é não experimentar a substância. Certo. A partir do momento que ele experimenta a substância e ele se vê perdendo o controle, mas tem um grande problema nisso. Muitos dependentes químicos não conseguem se perceber. Porque a substância psicoativa, a cocaína, o crack e as drogas K, elas agem de uma forma tão terrível que o poder viciante é muito rápido. Ela pode fazer um viciado, ela pode transformar uma pessoa num dependente químico mesmo em questão de 20, 30 minutos. Dependendo a disposição genética desse indivíduo, ele pode se tornar um dependente químico em 30 minutos. Então tem diferenciação genética. Então, ou seja, uma pessoa ela pode se viciar no primeiro uso e tem aquelas pessoas que ela vai gradativamente, né? Então fica aí um alerta aí para você, os chamados curiosos, né? Aquele que tem curiosidade de experimentar a droga. Cuidado, hein? Às vezes você pode dar a sorte de você não ser aquele camarada que vai viciar de cara, mas você também pode ser feliz que vai se viciar já na primeira dosagem, né, Dário? Isso mesmo, né? Isso mesmo. Tem que evitar. Sempre evite o uso. Não use drogas. Esse é o lema, não use. É isso aí, então fica o recado para você que está assistindo aí, não use drogas.